Opa, hoje é quarta-feira, dia 20 de junho de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, podcast do Google, blockchain de entretenimento, iOS 12 e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Fiz o review do OmniFocus. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que você consegue fazer o trial gratuitamente. Você tem 14 dias gratuito, você pode testar. E outra coisa que eu falei que no Forecast você consegue colocar uma tag para aparecer na previsão, só que isso é do Pro. Os cocas mandaram mensagem falando: isso aí é do Pro, não é do Standard. Fica o registro. Sobre os iPhones 2018, os possíveis 3 modelos, iPhone X, S, não, iPhone XS e um ali no meio com tela LCD mais baratinho, baratinho entre aspas, né? Sem o 3D Touch, seria 5.8 polegadas no 10S, 6.5 polegadas no 10S Plus e esse intermediário ficaria em 6.1 polegadas, tudo com jeitão de iPhone 10, tudo com Notch. Essa é a nova linha de design da Apple. Qual que você pegaria, Coca? Não, tem que deixar sair, aquela coisa toda. Mas eu tô gostando muito do iPhone 10, o jeito do iPhone 10, a pegada, o tamanho. A única coisa que me faria migrar para um grandão, migrar para o Plus 6.5 polegadas, é se ele tivesse alguma coisa a mais, além de mais tela e mais bateria, alguma coisa a mais na câmera. Aliás, falando de câmera, uma das recomendações quando você lida com, entre aspas, coisas pesadas, quando você vai atualizar o iOS, é que você dê aquela massageada no dispositivo, que você limpe a RAM. E eu tinha falado, foi no blog do iPhone, eu tinha tentado fazer isso com acessibilidade, não tinha conseguido. O blog do iPhone falou que dava pra fazer. Por quê? Como é que você limpa a memória RAM? Você vai pra tela de desligar e larga o dedo no home até você voltar para a tela de início. Não é apertar o home uma vez, é ficar pressionando, aí demora uns 5 segundinhos, ele volta para a tela de início com a RAM zerada. Aí você pode puxar a multitarefa, selecionar um aplicativo e você vai ver que esse aplicativo vai recarregar. Ele não tá mais na memória porque você limpou a memória. Como o iPhone 10 não tem botão home, aí deu ruim. Uma solução seria a acessibilidade com Assistive Touch com o botão home virtual. E eu não tinha conseguido fazer. Você aciona a tela de desligar, volume para cima, volume para baixo, fica pressionando o power 2-3 segundinhos até aparecer a tela de desligar, vai estar com Assistive Touch, você seleciona para abrir o menu e larga o dedo em cima do botão home virtual. Tentei fazer, não consegui, e eu perdi 1 hora de gravação de vídeo usando o Filmic, exatamente por isso. Ele é recomendado quando você vai fazer uma coisa pesada, né? Falei, dá essa massageada e eu não tava fazendo, desde o iPhone 10 não tava fazendo, e eu sabia que 1 hora ia acontecer um pau, e aconteceu o pau, tive que gravar tudo de novo. Aí eu falei, não, agora eu vou descobrir como é que zera a memória, e pesquisei, todo mundo concordando com o blog do iPhone que dava pra fazer. Fui lá eu tentar de novo. Na primeira tentativa eu não consegui fazer. Coloquei o polegar em cima do home. Não foi, mas acendeu, ficou azulzinho. O botão é branco, ficou azulzinho o botão e não aconteceu nada. Falei, caramba, que coisa. E depois eu consegui. Tentei uma segunda vez, eu consegui. Acho que o meu polegar era muito grande, não tava no centro do botão, tava apertando meio na borda, sei lá. Sei que depois fiz com o indicador bem em cima, ali no centro do botão, consegui. Então fica o registro que sim, você consegue limpar a memória RAM no iPhone 10. Notícias. Cocatec. E a coisa mais importante dessa terça-feira foi a chegada do aplicativo de podcasts do Google no Android, aplicativo oficial. Já tinha aquele web player, agora tá na Google Play, e isso é importantíssimo para mídia podcast. O aplicativo em si, vou falar depois, amanhã eu falo no review de aplicativo, e ele é bem influente, ele é bem simples, bem Google. Você vai ficar meio perdido se usar. Pô, aqui não tem nada, aqui não tem as funções 2x, que é mandatório ter, tem. Padrão Google de desenvolvimento, vai ter sugestão. Ó, tô vendo aqui que você tá escutando isso aqui, talvez você curtisse também escutar isso aqui. Jeitão Google com muita IA. E é legal, tem uma iniciativa do Google de pesquisa médica, o Medical Brain, e eles já estão conseguindo fazer a previsão de morte, a possibilidade de morte, um pouquinho melhor do que a medicina tradicional. Big Data sendo Big Data, é o tal do algoritmo, e é legal ter isso em podcast. A Nvidia também tem IA para aprimorar a câmera lenta em vídeo. IA não tem jeito, não tem como fugir, assim como blockchain e criptomoeda, não tem como fugir. Vai ter uma regulação? Provavelmente sim. Nasdaq para as operações
milhões de margem, tá testando o quê? Blockchain. Exatamente, porque você consegue resolver a margem em minutos. IA é a mesma coisa. E não só isso, tem aspectos práticos. Se eu chego para você e para qualquer pessoa e falo, assiste esse canal aqui do YouTube, o XPTO, você sabe o que é, você sabe aonde você tem que ir. Você tem que ir no YouTube, né, e achar o canal XPTO. Agora, se eu falo, não para você, porque você sabe, mas se eu falo para qualquer um, escuta o podcast XPTO, a pessoa fica perdida. Não, peraí, eu tenho que ir no site, mas é o site do podcast ou o site de podcasts? O site do podcast XPTO, ou tem um repositório de podcasts? Onde é que tá esse repositório? Peraí, tem player de podcast? Tá em qualquer player de podcast? Tá no Spotify? Não tá? É uma confusão danada. Mal ou bem, quando você tá no iOS, você vê aquele aplicativo roxo e podcasts. O que é isso aqui? Existe uma curiosidade e legal, tem que ser nativo o podcast. Tem que ser essa coisa de pesquisar no Google, não, tem que ser nativo. Tá lá já pré-instalado para aguçar a curiosidade. Então é legal ver um player desse entrando. É o Google que já tem a tecnologia do YouTube de legendas, de entender o áudio. Então no futuro vai rolar legenda, closed caption automático, transcrição. Você vai poder pegar um podcast em inglês e vai ter a legenda aparecendo em português. Isso é o Google. Apple ano passado, foi o ano retrasado, que colocou estatística. E agora no iOS 12 que está colocando no nativo suporte a capítulos. Então nem vamos falar do podcast da Apple. Google entrando pode mudar muita coisa. A previsão em 2018 nos Estados Unidos é que o tanto investido em publicidade, em propaganda em 2017 dobre esse ano, dobre em 2018. Agora, é o Google. Provavelmente ele vai dar um jeito de colocar propaganda, provavelmente privilegiar um episódio ou outro favorável aos seus anúncios. Por hora ainda não tem isso, mas né, é que nem no Instagram. Já, os posts já não tem aquele alcance de antigamente. Mesma coisa que aconteceu com as páginas do Facebook. Você batalha para ter as curtidas, mas o Facebook não propaga a postagem para os curtidores da página. YouTube faz a mesma coisa. Você publica um vídeo, mas aquele vídeo não é notificado para os inscritos. Messenger do Facebook está mostrando agora anúncio em vídeo na plena lista de contatos. Hoje o Instagram deve anunciar o Instagram TV, possibilidade de vídeos mais longos, colocar vlog no Instagram, concorrendo com o YouTube. Vamos ver se a galera vai assistir esses vídeos maiores. Eu gosto do Instagram, tenho que confessar, eu gosto dele, mas vamos ver como é que vai sair essa iniciativa. Enfim, chegando ao aplicativo do Google de podcast, o aplicativo em si, ele é bem fuleiro, bem Google, bem clean, não vai te atender, provavelmente não é o seu player, mas é uma porta de entrada. E quando você coloca a tecnologia Google por detrás, pode fazer uma baita diferença. Pô, Coca, mas eles podiam dar uma moralzinha no aplicativo. Talvez não. A gente tá numa era de alto-falantes espertos que não tem tela. Por que precisa de uma interface bacanuda no aplicativo, considerando a realidade de hoje? Não precisa. Legal também que agora no Google Home você vai poder chegar, peraí, toca aí tal podcast. Em hotéis lá nos Estados Unidos, a Amazon fez uma parceria, vai ter uma versãozinha da Alexa, vai poder tocar uma música, vai fazer um pedido, você consegue fazer pela Alexa. É para esse mundo que a gente tá indo. Tem que melhorar muito ainda. Saiu uma pesquisa onde só 6% hoje dos usuários de alto-falantes inteligentes usam o dispositivo para controlar a casa. Tem um mercado para crescer, automação residencial, é para aí que a gente tá indo, então não acho ruim que a gente tenha uma interface simples no aplicativo do Google de podcast. Se você precisa de algo que o aplicativo não tem, você pega outro. A concorrência tá aí para isso. O que mais de Google que a gente pode comentar? O Datally, que é aquele aplicativo para controlar franquia de dados, foi atualizado, agora mostra o mapa dos Wi-Fi por perto, você tem limite diário. Quando você empresta sua franquia de dados, né, você tem um modo convidado, bacana também. Amazon tá descontinuando o Mayday. Mayday era um serviço pra galera do Fire Tablet, que você precisava fazer alguma coisa, você, me dá socorro. Abria a câmera, você interagia, resolvia o seu problema. E agora vai ser descontinuado e faz um mega sentido. Antigamente, há 20 anos atrás, você tinha suporte e o suporte era para instalar impressora, trocar cartucho de impressora. Hoje todo mundo sabe fazer isso. O suporte ele vai ficando mais especializado com o passar do tempo. Hoje você não precisa mais mostrar para as pessoas como funcionam smartphones, tablets. As pessoas hoje já aprenderam. E lá na Tesla, domingo, o Elon Musk compartilhou que acharam um funcionário que estava sabotando a empresa, estava colocando código malicioso, estava compartilhando segredos com a concorrência. Você pode achar que é uma maré de azar, mas não sei se é isso não. Teve mais um carro da Tesla pegando fogo, até de uma celebridade lá em Los Angeles, um baita golpe midiático. Você promete o Model 3 e não entrega, tá? Ruim de finanças, tem que mandar funcionário embora. Tenta automatizar, não consegue automatizar, contrata a gente, mas como falei, tá sem grana, logo depois manda embora. Tem um quê de má gestão. Sabotagem é sabotagem, você não tem como agradar todo mundo, às vezes quando você desagrada, vai levar uma sabotagem. Apple acaba sofrendo com isso também, porque a galera compartilha os segredos da Apple, mas a Apple não tá escorregando. Parece que a Tesla
ela tá começando a escorregar. Sobre compartilhamento de segredos, 6 carinhas que roubaram segredos da Jawbone e passaram pra Fitbit estão tomando processo. Tava rolando a treta Jawbone-Fitbit, em dezembro passado eles chegaram num acordo e agora estão indo em cima de quem vazou a informação. Nos vazamentos, o Chromecast junto do Google Home, durante o processo de autenticação, acabam vazando informações relativamente precisas de geolocalização. Eu mando um link para você abre o link e ele pergunta pro Chromecast e pro Google Home as redes Wi-Fi perto e aí com isso acaba sabendo a geolocalização. Tem serviços que te dão a geolocalização em função das redes Wi-Fi que estão por perto. A Organização Mundial da Saúde atualizou a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, e incluiu como distúrbio mental o gaming disorder, o vício em jogos, como isso pode atrapalhar a vida, privilegiar o jogo em cima das coisas reais. Claro que a ideia não é criminalizar os jogos, mas é você perceber que em função dos jogos você não está conseguindo viver, mesmo quando você percebe as coisas negativas acontecendo, você não consegue se desvencilhar do vício. Padrão drogas. Tem o uso recreativo, você pode questionar se é válido ou não, mas existe em tese um uso recreativo que não teria consequências negativas. Quando começa a ter consequências negativas e você não consegue parar, aí entra num processo de vício. E, sendo um vício, precisa de ajuda, claro. Outra coisa que a Organização Mundial da Saúde fez foi retirar a transexualidade da lista de doenças mentais. Ainda tá lá numa condição relativa à saúde sexual, porque precisa de cuidado. Não é que você vá curar, precisa de cuidado. Você, imagina, se olha no espelho e não se vê como você é. Bagunça o negócio. Mas hoje as evidências são claras de que isso não é uma doença mental. Falando de diversidade, o Google soltou seu relatório de diversidade, o primeiro desde aquela treta ano passado do manifesto anti-diversidade. E assim, ano passado era 30,8% de mulheres, agora 30,9%. Negros, 2,4%, agora 2,5%. Latinos, 3,5% ano passado, agora 3,6%. Pô, Coca, não mudou nada. Pois é, você pode olhar dessa maneira. Só que como é que mudaria? Você tem uma empresa com, sei lá, 1.000 funcionários. Você vai mandar os funcionários embora e contratar novos funcionários dentro desse padrão de diversidade? Não é tão simples assim. Google tá trabalhando nisso, o relatório mostra que ele tá trabalhando, mas ainda tem um chãozinho para percorrer. Microsoft, o que a gente pode falar da Microsoft? Ela comprou a Flipgrid, que é uma plataforma de vídeo educacional, onde alunos e professores criam videozinhos curtos, bem entre aspas, tipo stories, mas focado num assunto, num tópico, para ter interação. Microsoft, cujo CEO, o seu Satya Nadella, falou que essa política de separar os pais das crianças na imigração é abominável. A Tron, que é uma criptomoeda, tá entre as top 10. Comprou a BitTorrent, mega combina isso aí, porque o protocolo BitTorrent é praticamente metade do tráfego da internet, é a maior estrutura descentralizada de sucesso na internet, que tem a ver com criptomoeda. Foi lá e comprou. Rola um papinho de que teria um esquema de mineração em cima do BitTorrent usando o Tron. Tronix, na verdade, é o nome da moeda. E a proposta dela é montar um sistema de entretenimento descentralizado. É BitTorrent, no final das contas, né? Convenhamos, mas de um modo legal. Seria a criptomoeda da Netflix. E falando de Apple, ela soltou o segundo beta do iOS 12, tvOS 12, WatchOS 5 e do Mojave. Mojave foi legal, tranquilo de instalar, não teve nenhuma novidade visível. Instalar no iPad foi tranquilo, suave, a mesma coisa no Apple TV, e não notei maiores novidades. Agora, eu sofri para instalar no iPhone, tive que baixar de novo o Profile porque não estava conseguindo e também agarrou para instalar no Apple Watch. Mas depois que eu reinstalei o Profile, foi de boa. Tem correções de erro, tem ajustes na interface. Agora, por exemplo, quando você está conectado com os AirPods, por exemplo, o ícone do AirPlay, que era branco, agora tá azul. O ícone de geolocalização agora tá na esquerda, junto do relógio. Pequenas modificaçõezinhas. Uma modificação grande que eu reparei foi no gráfico de bateria, no Apple Watch. Chegou o Walk Talk, agora tá disponível. E tem um indicador, sabe o indicador de que tem notificação? Aquela bolinha vermelha no topo, no centro do Apple Watch? Ele agora virou um indicador, entre aspas, de verdade. Se tiver tocando uma música, um podcast, se tiver a interface de mídia rolando, vai ter um sinalizador de um playerzinho. Então você pode tocar e ir pra interface de player. Tá usando o Walk Talk, vai ter ali o ícone do Walk Talk. Isso aí eu gostei. E o seu Guilherme Rambo achou dentro do código do iOS 12 4 novos Apple Watches. Provavelmente os 4 novos Apple Watches que a gente vai ver em setembro. Então agora não é um bom momento para comprar Apple Watch. E também tem referência de vários novos dispositivos. Então tá pensando em comprar alguma coisa Apple agora? Segura, espera setembro. Ah, outra coisa também no tempo de tela, lembrei aqui. Agora você consegue visualizar os dados por dispositivo. Onde é que você joga mais? Joga mais no iPhone ou joga mais no iPad? Agora você consegue ver. O que mais que a gente pode comentar? Fortnite atingiu, depois de 90 dias, 100
milhões de dólares de receita. Fortnite é o mais popular, né? Embora eu goste mais de PUBG, Fortnite acaba sendo mais popular. PUBG que pelo menos, pode ser mais, pelo menos 80% da sua plataforma, do número de jogadores, é mobile. Saiu até uma nova versão, agora tem primeira pessoa, terceira pessoa. E é curioso que você muda de primeira para terceira pessoa, já é outro ranking. Então, evoluindo o aplicativo. Mês que vem a App Store vai completar 10 anos. A gente vai ver trocentas histórias de aplicativos. Tava lembrando disso hoje, né? Lembra Angry Birds, Pocket God, Tiny Wings, Doodle Jump, Temple Run. Tem história, App Store, hein? Pegou essa época? Tá ficando velho, hein? E a Oppo fez uma solução interessante de câmera para os smartphones no Find X. Tinha uma solução que a câmera, ela saltava, como se fosse um periscópio, saltava da parte de cima do smartphone. Agora, a solução da Oppo é parecida, só que isso, a solução periscópio era da Vivo. E a Oppo fez o quê? Sobe toda a parte superior, não só um periscópio. É como se você fizesse um slide na tela. Não tem acessibilidade do iPhone, onde a tela desliza para baixo. Você faz uma acessibilidade reversa, você desloca a tela para cima, só que isso é hardware, né? Sai a câmera, pega o iPhone tradicional, não tem aquela testa, você conseguiria empurrar a testa para dentro e puxar de novo quando quisesse usar a câmera. É uma solução interessante, não aplicável no iPhone, porque você tem o Face ID. E o Face ID, imagina, toda vez que você for usar o Face ID, tem que fazer o slide. Fora que, enquanto você está usando o iPhone, o Face ID está funcionando, porque ele detecta se você está olhando para a tela para não escurecer a tela, para não desligar a tela. A minha tela desliga automaticamente depois de 30 segundos, e antigamente estava lendo alguma coisa, vira e mexe, eu tinha que tocar na tela porque ela escurecia. Agora, com o iPhone 10, isso não acontece mais. No iPad ainda acontece, mas no iPhone nunca mais. E para finalizar, registrar mais algumas coisinhas. A Adobe apresentou o Project Rush, mas ainda vai falar mais do projeto. Ele é uma espécie de mini editor de vídeo multiplataforma. Mini aqui no sentido de ser um Premiere, um After Effects, um Audition mais simplificado. Na Best Buy rolou um roubo onde a câmera não pegou, o sistema de câmera estava desligado, os alarmes não ativaram, detecção de movimento, padrão 11 homens, 11 homens, né? 11 homens e um segredo. 8 mulheres ainda não consegui ver. Tem mais 3 vídeos com dicas de iOS em português by Apple, vou deixar aqui nas notas do episódio. Vou deixar também um vídeo da Angela Arendt falando sobre a humanização da tecnologia, uma entrevista que rolou lá em Cannes. E se tem trocentos artistas, trocentas dessa galera de produção indo pro conteúdo da Apple, às vezes também dá ruim e a pessoa tem que sair. Então às vezes acontecem também relatos, como aconteceu agora, mas uma questão de agenda, prioridade de projetos, nada demais. E para finalizar, registrar que o Uber aqui no Brasil tá liberando gorjeta. No final da corrida você vai poder, além de avaliar o profissional, dar uma gorjeta. Ainda não tá em todas as cidades. Por hora, São José dos Campos, Vitória, Campo Grande, Natal, Cuiabá, Maringá e Londrina. E lá nos Estados Unidos, o Uber tá incentivando alguns motoristas, dando uma graninha para eles, num projeto piloto para eles usarem carros elétricos. E assim, hackeando o Bitcoin, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quinta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.